Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Miguel? Oi, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Sirlene. Já já vamos começar. Olá, vocês estão me ouvindo? Oi, tudo bem? Eu vou falar sobre a palavra de Deus. Olá, tudo bem, Ana? Massagens, tudo bem? Miguel Rabelo, tudo bem? Olá, oi, tudo bem, gente? Oi, boa tarde. Vamos começar? Vocês estão me ouvindo? Hoje é a minha primeira live, tô meio perdida. Oi, tudo bem? Vamos dar um tempinho para todo mundo chegar, para a gente falar sobre a palavra do Senhor. Hoje é o meu primeiro dia aqui, gente. Tô um pouquinho nervosa, mas acredito. Tá ouvindo? Obrigada, amada. Vou falar da palavra do Senhor, fazer um devocional, porque hoje às 15 horas começa a primavera e eu vou falar sobre o florescer, sabe? Florescer, que é um devocional da Tati Soeiro, e vou falar porque florescer vai ser um pouquinho direcionado às mulheres, tá? Você que tá chegando, você que é menino, vai ser direcionado às meninas, mas não tem problema não, porque você que não que é menino, mas você tem esposa, tem irmã, tem filha, né? Então pode passar para ela também. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe, nos dê uma life boa, sabe? Que traga a palavra do Senhor, que traga o alimento espiritual, né? Um alimento espiritual, um devocional. E vamos lá. É o seguinte, eu tava fazendo um desbloqueio com o Fábio Garuffi. E ele me fez um desafio que foi de abrir essa live hoje e falar sobre o livro que eu estava lendo. Quer dizer, eu estava procrastinando esse livro desde fevereiro. Então, assim, eu entrei na procrastinação e sempre deixar para depois, deixar para depois, e acabou que eu não li, né? E nós já estamos em setembro. E hoje nós estávamos conversando, fazendo outro desbloqueio. Aí o que acontece? Ele falou assim: você vai ter que ler. Aí eu peguei e falei o quê? Uai, eu gosto de desafios, então vou desafiar, né? Vou aceitar o desafio. Aí ele me deu, é um livro de 70 páginas e para ler em 15 dias, então daria 25 páginas por dia. E assim, vamos começar hoje.
Vamos lá. Então assim, vamos esperar mais um pouquinho, que tem um pessoal que vem para prestigiar, ou vocês querem que comece logo? O que vocês acham? Ou eu começo logo? Espera um pouquinho, começa logo. Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos pedir a Deus, que é o convidado especial e primordial da nossa live. Porque sem Ele nós não seríamos nada, né? Então, Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para mais uma vez, Pai, estar aqui, sabe, Deus, querendo falar sobre Ti, trazer a Tua palavra, trazer o Teu amor, trazer, Senhor Jesus, um pouquinho de Ti para as pessoas, sabe, para as mulheres principalmente, porque elas são flores. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, que tira, Senhor, toda distração e que eu possa, Senhor Jesus, conduzir a Tua palavra da melhor forma possível, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar aqui conosco nessa tarde. Sabe, Jesus, eu preparei para ser o devocional de manhã, mas o Senhor permitiu que eu viesse à tarde. Então, aqui nós estamos para obedecê-lo e agradecer, Senhor Jesus, por estarmos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por estarmos vivos. Obrigada por acreditarmos em Ti, Senhor. O Senhor é a nossa primícia, a melhor coisa que nós temos. Em nós é o Senhor, o resto somos nós. Então, Pai, muito obrigada. Obrigada por essa chance, Deus, de estar levando a Tua palavra para as pessoas. Que as pessoas possam entender o Teu propósito na vida de cada um. Que o Senhor possa, Jesus, estar fazendo a diferença na vida das pessoas, inclusive na minha, Senhor. Que eu possa entender o processo e o propósito que o Senhor tem na minha vida. Obrigada, Deus. Abençoa cada um aqui. Cada um, Senhor, tem o seu problema, tem a sua angústia. Eu não sei, mas o Senhor conhece e o Senhor pode, Senhor Jesus, visitar cada um nesse momento. Vamos começar? Então, o livro que eu vou ler é o Devocional da Tati Soeiro, tá? A Tati Soeiro, eu dei uma olhadinha nessa autora, né? Nessa escritora. Ela é dentista, ela é teóloga, ela é mãe, ela é pastora e ela é escritora, sabe? E ela nos presenteou com o Florescer, o devocional que fala sobre mulheres da Bíblia. E eu acho muito interessante, porque na forma que ela vê as mulheres, sabe? E assim, do jeito que foi colocado nesse livro. Foi muito interessante. Então vamos lá? A primeira mulher que está em Gênesis é Eva. A data da história da Eva foi 4.000 anos antes de Cristo. E qual a localização que ela estava? Ela estava no Jardim do Éden, provavelmente na região do crescimento fértil. O que tem sobre a Eva? O que nós vamos falar sobre a Eva? Ela é da origem, né? Foi a primeira mulher, a maternidade e a tentação. Eva é uma figura central no relato bíblico da criação e é a primeira mulher mencionada na Bíblia. De acordo com Gênesis, ela foi criada por Deus a partir da costela de Adão para ser a sua companheira. Esse evento simboliza a união íntima e o relacionamento especial entre homem e mulher. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e decidiu fazer uma auxiliadora. A
adequada para ele. Deus fez Adão cair em um sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou de suas costelas e formou Eva. Junto a Adão, Eva recebeu a bênção de Deus e a ordem de serem fecundos, multiplicarem-se, encheram a terra e a subjugá-la. Eva é a mãe de Caim, Abel e Sete, e por meio de seus filhos, ela é ancestral de toda a humanidade, é toda a mãe de nós. Ela é tanto a mãe de todos os vivos, quanto a figura central no drama do pecado e da redenção. Sua história ressalta temas de tentação e pecado, julgamento e graça. A história de Eva destaca o livre-arbítrio humano e a capacidade de escolher entre o bem e o mal. A queda de Eva e Adão ilustra as consequências duradouras do pecado, necessidade de redenção. Ela representa o papel fundamental das mulheres na criação e na história humana, apesar das consequências do pecado original. Eva, como mãe de todos os viventes, simboliza o florescer da humanidade, já que mesmo após a queda, a promessa de redenção brotou como esperança para toda a criação. É um pouquinho grande, né? Mas vamos lá. Devoção e oração. Está escrito em Gênesis 2, 18 a 25 e também termina em Gênesis 3. Neste texto, vemos o toque cuidadoso e sábio de Deus na criação da humanidade. O Criador, em sua infinita sabedoria, percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Então, em um gesto divino de amor, formou a mulher, uma auxiliadora que seria perfeita para ele. Esse ato revela verdades profundas sobre a natureza humana e os laços que nos unem. Boa tarde, Maria! A mulher criada da costela de Adão traz consigo um simbolismo poderoso. Não foi feita da cabeça para estar por cima. Não foi feita dos pés para estar por baixo, mas sim do lado onde tirou a costela, para caminhar ao lado do homem. Juntos, homem e mulher refletem a harmonia da criação, complementando-se e espelhando-se a unidade e diversidade que fluem no coração de Deus. Eva, chamada de mãe de todos os viventes, carrega em si a bênção da maternidade. Ela foi a primeira a gerar vida, inaugurando a continuidade da humanidade. Por meio dela, o dom da procriação foi estabelecida, abrindo o caminho para que a vida florescesse e se multiplicasse na terra. Cada mãe, desde então, carrega um pedaço de Eva em seu ventre, ecoando o milagre da criação. Contudo, no Éden, Eva enfrentou a serpente, que com suas palavras astutas a seduziu para desobedecer a Deus. A comer o fruto proibido, ela abriu as portas para o pecado e a morte entrarem no mundo. Esse ato trouxe uma profunda separação entre Deus e o homem, a humanidade. Uma rachadura no relacionamento perfeito que antes existia. Aqui foi onde surgiu o pecado. Mas a história de Eva não termina com a queda. Mesmo em meio à dor da desobediência, Deus, em sua infinita misericórdia, planta a serpente da redenção. Ele promete que a desobediência da mulher viria aquele que esmagaria
cabeça da serpente, que está em Gênesis 3:15. Essa é a primeira promessa do Messias apontando para Jesus Cristo, o Redentor, que traria restauração e reconciliação entre Deus e a humanidade. Só um minuto. Roseli, eu não sei fazer isso não. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Só com alguns que eu compartilhei. A história de Eva, portanto, é entrelaçar de vida, falhas e redenção. Ela nos lembra do nosso papel vital como portadoras de vida, da fragilidade diante da tentação, mas também a esperança inabalável que temos em Cristo. Mesmo em meio à queda, há sempre a promessa da redenção. Um plano divino que, por intermédio de Jesus, nos oferece a restauração e a cura. Eva nos ensina que, mesmo diante dos nossos erros, há um caminho de volta para os braços do Criador. Agora uma pausa para a reflexão. Nós já entendemos que Eva é a mãe da humanidade e assim, tem muita gente que fala assim, nossa, foi ela que foi culpada, Eva que foi culpada. Não, mas ela teve a redenção. Ah, gente, que legal! Ai, gente, acho que sabe, vou confessar uma coisa para vocês. Sabe aquela criança que ganha um presentinho novo, não sabe brincar? Então sou eu. Eu não sei lidar com a internet, eu não sei fazer muitas coisas, mas eu vou aprender, tá? Hoje vai ser um pouquinho mais assim, sem tanta coisa, mas já descobri, olha aqui. Obrigada, gente, obrigada por você estar aqui. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe cada um, sabe? De uma forma super especial. Para quem não sabe, vou falar mais uma vez. Esse aqui foi um desafio que o Fábio Garuffi fez, porque eu tô fazendo o desbloqueio com ele. E ele falou o seguinte para mim, que eu estou com esse livro desde fevereiro, tá? E ele pegou e falou assim, nossa, você tá procrastinando. E me fez um desafio de ler 25 páginas todos os dias, tá? Até dia 7 de outubro, eu tenho que ler esse livro, sabe? Eu ganhei esse livro em fevereiro, foi até o Enio que me deu. E eu não tinha lido esse livro, quer dizer, eu tinha lido ele aqui pra mim, né, só. E só comecei a ler, só tinha lido sobre Eva. E ele colocou um desafio pra mim, e eu aceitei. Por quê? E abri a live, porque eu não tive coragem de aparecer. Mas hoje, Deus, ele me tocou de uma forma tão assim extraordinária, assim, diferente. Ele falou, minha filha, você já tá pronta, você tá esperando o quê? Minha filha, você tá pronta para você levar a palavra de Deus. É isso que você nasceu para fazer. Levar a palavra do Senhor, sabe? Porque se for esperar acabar todas as dificuldades, se for chegar à perfeição, do jeito que, eu quero saber mexer, eu quero saber fazer, vai demorar um pouco mais. E tem pessoas que elas estão precisando da palavra do Senhor, tá precisando desse aconchego do Pai, sabe? Nós estamos numa fase difícil, né? Que cada um por si, não. Sabe, Deus é por nós todos. Deus tá ali para nós todos, para nos ajudar. Eu ainda tô meio atrapalhadinha com esses negócios aqui, mas eu vou aprender, vai melhorar. Agora, o mais importante é a palavra do Senhor chegar até as pessoas. Hoje,
né? Mais direcionada hoje não, porque esse livro é todo direcionado à mulher. Porém, é que nem eu falei no início, se você é homem, você tem filha, tem esposa, tem irmã, tem mãe. Então você pode aprender e levar para as outras pessoas, sabe? Porque é muito importante. E uma das coisas interessantes que eu achei foi assim, é desafio? Então que nem Paulo fala, né? Vai com temor e tremor, mas vá, sabe? Quando Deus manda, a gente tem que obedecer, porque senão a gente fica estagnado. Vamos lá. Pausa e reflexão. Como o ato de Deus criar Eva a partir da costela de Adão demonstra a importância da parceria no relacionamento? Você tem experiências pessoais pelas quais percebeu a importância de um companheiro ou uma companheira? Isso é uma pergunta para você responder. Qual a importância que tem um companheiro ou um companheiro ou uma companheira na sua vida? Eu tô lendo aqui, gente, que eu nem sabia que dava para ler esse negócio. A Maria tá falando que sempre me incentivou a abrir a live, né? Mas eu tava sem coragem, não vou te mentir. Tava sem coragem e hoje foi o dia que Deus escolheu. Não foi eu, sinceramente não foi eu. Foi Deus. Deus que escolheu para eu estar aqui, tá? Vamos lá de novo, vou ler essa pergunta porque é importante. Como o ato de Deus criar Eva a partir da costela de Adão demonstra a importância da parceria nos relacionamentos? Você tem experiências pessoais pelas quais percebeu a importância de um companheiro e uma companheira? Cada um responde para si. Leia em Eclesiastes, eu não vou ler porque senão fica muito extenso, e reflita. Você já teve momentos em que um amigo fez toda a diferença em sua jornada? Como isso se alinha à ideia de que melhor é serem dois do que um? É aquela unidade, né? Que um pode ajudar o outro. Se um cai, o outro já ajuda a levantar. Eva é chamada de mãe de todos os viventes. Como essa designação nos mostra a importância da maternidade, do legado familiar? Há exemplos em sua vida de onde o papel de mãe ou figura materna foi crucial. Nós sabemos que uma mãe é muito importante na vida da nossa, né? Nossa, é muito importante. Salmo 127:3. Eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Como você vê a verdade de que os filhos são uma herança do Senhor, se manifestando na sua vida ou na vida dos outros ao seu redor? Qual a importância da família na sua visão pessoal? Qual a importância da família, gente? A família é a base. É onde nós começamos as nossas histórias. A história de Eva nos alerta sobre a realidade da tentação, como você tem enfrentado as tentações em sua vida diária. Quais estratégias você usa para resistir elas? Como que você está fazendo para não cair na tentação? Aqui no livro está sugerindo uma pausa no momento de reflexão para aquelas perguntas lá atrás. O que é que nós temos feito para fugir da tentação? Como está a nossa família? Como nós estamos sendo como mães? Como tratamos nossos companheiros, se tem-os? Né? O que a gente está fazendo para melhorar a nossa vida? Ou a vida daqueles que amamos? O que você aprendeu com essa mulher da Bíblia? Como pode aplicar esses ensinamentos em sua vida? O que nós estamos aprendendo através da Eva? O que nós estamos fazendo
que nós podemos aprender com ela? Aonde a Eva entra em nossa vida? São várias perguntas, sabe? E assim, é reflexivo, porque até então a gente pensa assim, não, a Eva foi a culpada do pecado. Sim, mas teve a redenção, teve a mudança. É a mãe de toda a humanidade. É a primeira mulher. Nós temos que ter sabedoria para continuar, né? Ainda no desafio, agora eu vou ler sobre Sara. Sara, a data da história dela é de 2081 a.C. A localização onde ela vivia era em Ur, dos caldeus, Arã, Canaã e Egito. Ela passou por esses lugares. O que mais destaca em Sara? Foi a paciência, relação conjugal e influência. Sara, originalmente chamada de Sarai, o nome Sara significa princesa ou nobre senhora em hebraico. Sara era esposa de Abraão e uma figura central no livro de Gênesis. Ela é conhecida como a mãe de Isaac e a matriarca do povo de Israel. Eita, Sara, poderosa. Sara deixou sua terra natal, Ur dos caldeus, para seguir com Abraão, em resposta a um chamado de Deus. Durante uma fome, Sara e Abraão foram ao Egito, com medo de ser morto. Abraão disse a Sara, que era sua irmã. O faraó tomou Sara em seu palácio, mas Deus interveio e ela foi libertada. Deus prometeu a Abraão e a Sara um filho, mesmo em sua velhice. Sara, impaciente com a promessa de Deus, deu uma serva Agar a Abraão, resultando o nascimento de Ismael. Finalmente, conforme prometido por Deus, Sara deu à luz a Isaac, quando tinha 90 anos, reafirmando a fidelidade de Deus. Após o nascimento de Isaac, conflitos surgiram entre Sara e Agar. Aqui eu falo que é aquela velha história, né? A gente tenta ajudar Deus e dá ruim. Foi o que aconteceu com Sara. Mas ela tinha uma promessa, né? E a promessa para ensinar para nós também, né? Que o erro dela lá ajuda com que nós não cometamos esse erro. Levando a Abraão a enviar Agar e Ismael embora. Como matriarca, Sara desempenhou um papel crucial na história de Israel, influenciando gerações futuras por meio de seu filho, Isaac. Sua vida demonstra a fidelidade a Deus, as suas promessas e a importância da fé. Mesmo diante das circunstâncias impossíveis, ela é mencionada no Novo Testamento como um exemplo de fé. Em Hebreus 11, como modelo de obediência em 1 Pedro. Sara morreu aos 127 anos em Hebrom. Abraão comprou a caverna de Macpela para enterrá-la, que se tornou o túmulo da família. Sara, mesmo em meio à espera e incertezas, floresceu no tempo perfeito de Deus, revelando que suas promessas sempre se cumprem, trazendo à vida a alegria. É grande, né, gente? Eu acho que eu vou dividir esses negócios. Agora, devoção e oração. É Gênesis 11 até 21. Não se preocupe, não vou ler tudo isso não, só vou ler o resumo. A história de Sara é uma jornada profunda, feminina, marcada por desafios que muitos de nós podemos compreender.
Desde o início, a esterilidade de Sara não foi apenas uma dificuldade física, mas uma marca de espera, dor e expectativa em meio à decisão de Tera de deixar Ur dos Caldeus. Vemos o início de uma mudança. Mudança sempre deixa a gente apreensiva, né? Uma preparação silenciosa para o chamado divino que levaria Sara e Abraão para uma terra prometida. A parada em Harã reflete as pausas e transições que enfrentamos em nossas próprias vidas. Momentos em que o caminho parece incerto, mas a voz de Deus nos chama para continuar. Quem nunca passou por isso, né? Que Deus manda você ir, aí às vezes você fica assim, não, será? Fica em dúvida, mas não, Deus estava com eles, graças a Deus. Abraão, em um momento de medo, leva Sara ao Egito e mente, olha outro problema, e mente sobre quem ela é. Ela a apresenta como irmã, protegendo a si mesmo, porque lá eles matavam, né? Mas colocando Sara em uma posição vulnerável. Mesmo assim, Deus intercede. Isso nos lembra que, mesmo quando somos afetados por escolhas que não controlamos, o cuidado soberano de Deus está sempre presente, conduzindo-nos e protegendo-nos. Seus planos não são frustrados pelas nossas falhas e a sua mão está sobre nós, mesmo quando o medo nos paralisa. Quem nunca ficou paralisado por causa de um medo? Aí quando a gente olha para o céu e pede ajuda, aí Deus vem e nos leva no colo. Eu amo isso, porque é a nossa melhor forma de sobreviver. Não é sobre religião, gente, é sobre Deus, tá? E então vem o momento em que Sara, cansada da espera, propõe a Abraão que tenha um filho de Agar, sua serva. Quantas vezes, no cansaço da demora, tentamos forçar a realização das nossas promessas de Deus? Agar concebe Ismael, mas isso trouxe sofrimento, não apenas para Sara, mas para todos ao redor. Quando a gente desobedece a Deus, ao nosso redor também, a nossa família, o nosso ambiente, nós também colocamos eles a sofrer. Ainda assim, Deus, em sua infinita misericórdia, cuida de Agar no deserto e promete abençoar seu filho, nos lembrando que ele nunca abandona os que sofrem. Por fim, no tempo perfeito de Deus, Sara concebe Isaac, o filho da promessa, o riso de descrença, que um dia escapou de seus lábios e agora transformado em um riso de alegria e regozijo. A espera foi longa, a caminhada cheia de incertezas, mas a fidelidade de Deus é constante. Ele transforma lágrimas em risos. Aleluia, glória a Deus. E a presença que parecia impossível torna-se realidade. A vida de Sara é um convite à fé paciente. A espera no tempo de Deus, a confiança em sua soberania. Assim como ela, somos chamados a acreditar que, mesmo quando o caminho parece desafiador, o Senhor é fiel. Seu plano, em meio às nossas complicações e falhas, floresce no tempo certo, que possamos aprender a descansar na promessa de que Ele prometeu e que, ao final, nosso riso seja de alegria. Pausa para reflexão. Tá quase acabando, tá? Pausa para reflexão. Como você lida com situações em que as promessas de Deus parecem impossíveis a serem cumpridas? Você já enfrentou um desafio que parecia insuperável, mas
viu a mão de Deus agir em sua vida? Ô, gente, se eu fosse falar aqui os meus testemunhos, essa pergunta aqui tem inúmeros, sabe? Quando eu já não acreditava mais, quando estava no finalzinho, Deus foi lá, me deu a mão e falou: levanta, filha. Eu tenho certeza que na sua vida Deus também fez isso. Naquele momento em que você pensava assim, ai, não tem mais jeito. Aí Deus foi lá e falou: tem sim, eu tô aqui. Glória a Deus. Gênesis 12 descreve como Abraão foi ao Egito durante uma fome e mentiu sobre Sara ser sua irmã. Você já tomou decisões baseadas no medo em vez de confiar em Deus? Vixe. Como isso afetou a sua vida e o que você aprendeu dessa experiência? Não foi muito legal, não. Ai. Quando você toma a decisão errada nas suas forças, vem as consequências. Por isso que nós temos sempre que pensar no que vamos fazer, se está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a boa vontade de Deus. Como você percebe a presença de Deus em momentos de desespero ou sofrimento? Como que você percebe? Você já experimentou o cuidado de Deus em situações difíceis? Ixi, inúmeras. Se não fosse ele, já tinha sido consumida. Gênesis 21, 7, de 1 a 7. Descreve o cumprimento da promessa de Deus com o nascimento de Isaac. Como você celebra e agradece a Deus quando suas promessas se cumprem em sua vida? Você pode compartilhar um momento de alegria onde viu claramente a mão de Deus trabalhando? Gente, agora tem aqui a reflexão, tira um tempo para a pausa para meditar nas perguntas. Eu vou falar sobre esse finalzinho aqui. Obedecendo aumentou 25 páginas. Tá? Aqui sobre descreve o cumprimento da promessa de Deus com o nascimento de Isaac. Como você celebra e agradece a Deus quando suas promessas se cumprem na sua vida? Você pode compartilhar um momento de alegria onde viu claramente a mão de Deus trabalhando. Amados, eu até pouco tempo estava com uma depressão, né? Tive vários momentos ruins na minha vida e ali procurei profissionais, procurei medicações, né, na época, e ali eu vi o trabalhar de Deus. Por quê? Não foi só a medicação que foi a cura, não foi só os profissionais, mas ali Deus, ele me ajudou a levantar. Deus, ele foi lá, eu já falei sobre isso, estendeu a mão. Tem uma história que eu gosto muito, para terminar eu vou contar essa história, tá? Só resumindo, Eva e Sara são mulheres importantíssimas, que cada uma fez florescer na sua época e de formas diferentes. E você, mulher, você floresce na sua casa, você floresce no seu bairro, você floresce na sua profissão. Eu tenho certeza disso, sabe? Porque nós nascemos para realmente florescer. E hoje, às 3 horas da tarde, né, que tá chegando a primavera, nós somos flores, sabe? Nós estamos aqui para mudar a nossa história, sabe? E Deus, assim, ele é perfeito. Eu sempre tenho uma fase que Deus, ele fala com a gente da seguinte forma: porque Deus é amor. E o amor constrange. Gente, eu trouxe essa fala para minha vida. O amor constrange.
Hoje mesmo eu tomei uma decisão. Tive momentos difíceis no meu relacionamento, que ele acabou. Eu não queria trocar nesse assunto, mas vou ter que tocar. E hoje eu tomei uma decisão, sabe? Compaixão pelo outro, amor pelo outro. Se não deu certo, não deu. Que Deus abençoe, sabe? Os erros cometidos lá na frente vão ser acertos, maturidade, sabe? E Deus tem que trabalhar até mesmo nas coisas ruins. Porque Deus, Ele muda a nossa história. E às vezes a gente quer ficar no lugar ruim. E Deus, Ele fala assim: o amor constrange, minha filha. Por que brigar? Por que gritar? Por que culpar o outro? Quando um relacionamento acaba, é 50% de cada um, errando ou não, sabe? Foram as escolhas, e escolhas que nós fazemos, Deus não tem nada a ver com isso. Se deu errado, foi Deus que foi culpado. Não, foi o que nós fizemos, foi a escolha que nós tivemos, sabe? Eu tô falando sobre isso porque eu quero fechar essa página da minha vida, da tristeza em relação a relacionamento. Porque se ele é bom, se ele é ruim, foi escolha minha. E até pouco tempo eu estava falando: Deus, por quê? Porque eu escolhi. Porque a outra pessoa escolheu. Não foi bom? Foi por causa de nós mesmos. Sabe? E nós temos que ter a maturidade de sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Sabe? E desejar que o outro seja feliz. Porque quando você libera o perdão para o outro, você está se liberando, está se libertando. E Deus só vai ouvir a nossa oração quando o nosso coração estiver limpo. Se estiver sujo, não vai adiantar. Sabe? Não vai adiantar. Então pensa nisso. Seja uma mulher diferente, numa fase diferente. Traga para você o amor de Deus. Gente, não é fácil estar aqui sem saber mexer nesse treco, sem saber lidar com certas coisas, sabendo que tem muita gente que está aí olhando e eu não sabia nem direito o que falar, mas eu ouvi Deus falando: Sirlene, fala, o amor constrange, inclusive o amor de Deus, que Ele deu o único filho, sabe? Ele deu o único filho dele para morrer em nosso lugar. Ele é maravilhoso, sabe? Ele trouxe pra gente esse amor. E quem sou eu? Eu brinco muito, eu falo assim: quem sou eu na fila do pão pra querer ser diferente, né? Mas eu sou diferente. Eu sou diferente porque eu acredito num Deus e quero que Ele mude a minha vida. E Ele só vai mudar a minha vida quando eu permitir. E se eu quiser mudar, porque tem outras coisas que eu posso mudar, aqui que são escolhas minhas, eu posso mudar sim a minha mentalidade. Gente, metanoia, mudar a minha mente, a forma de pensar, sabe? Nós temos tanta forma de recomeçar uma vida, começar a viver bem, acreditar no novo, ter a transformação, sabe? A palavra que eu quero deixar para vocês essa tarde é: o amor constrange. Então, se tem algo errado que você não está conseguindo resolver, pensa que o amor constrange. E não adianta tentar fazer, como é que eles falam? Justiça com a própria mão. Não, deixa Deus ser a justiça na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. E tá com o Wi-Fi ligado, né? Tá com o Wi-Fi ligado, porque senão não funciona.
Temos técnicas para nos aliviar, para nos deixar mais tranquilos? Temos terapia, temos desbloqueio, temos medicação, temos tantas coisas que podem ser usadas para que nós somos melhor, mas em primeiro lugar a Deus. Não estou dizendo que você tenha que deixar de fazer as outras coisas. Não. E não é sobre religião, por favor. Eu respeito todas as escolhas, sem preconceito. Cada um tem o seu, cada um no seu quadrado. Eu tenho o meu, eu gosto desse, eu sou cristã. Mas cada pessoa vive da forma que quer. Que é a escolha, exatamente a escolha, né? E assim, temos várias formas de nos melhorar, temos várias formas de evoluir, temos várias situações que nós podemos mudar. Deus, ele é tremendo na nossa vida, sabe? Ele muda a nossa história, ele transforma a nossa vida. Oi, Juliana, tudo bem? Sim, tudo bem? Sim. Que lindo que você colocou, verdade, Deus, meu primeiro socorro. Exatamente, isso mesmo. Exatamente, Deus é o primeiro socorro da nossa vida. Gente, eu não sei colocar a janelinha. Eu não sei colocar a janelinha, eu não sei mudar esse negócio. Aí eu vou aprender, amanhã eu não sei qual horário, mas eu vou avisar vocês, tá? E assim, lembre dessa frase: o amor constrange. O amor constrange, tá? O amor constrange. E isso é assim maravilhoso, gente. Eu queria deixar isso para vocês, que o amor constrange e que nós somos mulheres amadas, que já nasce hoje a primavera e que nós vamos florescer em todos os lugares. Em todos os lugares. Por quê? Deus nos fez tão delicadas, tão lindas, tão diferentes, sabe? Deus nos fez tão mimosas, né? Tão sensíveis, né? Nós temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Gente, você sabe o que é isso? Não, e você sabe o que é a gente dar à luz uma criança, trazer uma criança a esse mundo? A maternidade é a coisa mais linda do mundo, gente. E somos nós, as meninas, que nós temos. É tão lindo, sabe? Sabe, é tão lindo, tão lindo. Nós somos, é isso mesmo, nós somos princesas, nós somos maravilhosas. Aí fala, mas a princesa não é empoderada. Nós somos empoderadas, sim, em poder de Deus. E depois nós temos o poder de dar à luz. Eu acho isso lindo, gente, sabe? Falar com mulher é uma coisa assim tão gostosa. Eu tenho até uma flor aqui que eu vou pegar e vou mostrar pra vocês, olha. Olha que coisa mais linda. Representa a gente, sabe? A primavera chegando e nós vamos começar a florescer. Nós já estávamos florescendo. Agora vamos começar diferente. Sim, tem a princesa moderna. Eu sou antiga, mas sou moderna também. Ai, porque assim tem que ser, né? Nós somos as orquídeas, as margaridas, cada uma tem o seu valor, meu amor. Então, assim, tem umas que são violeta, tem outras que são hortênsia, mas todas nós temos o nosso valor e o nosso cheiro, a nossa forma de ser. Isso é maravilhoso. Gente, quando a gente começa a entender a que a gente veio, por que a gente veio, sabe, aqui nesse mundo, e quando você libera perdão, né, nós ficamos assim maravilhadas. Exatamente, nós somos modernas, assim, nós não somos conto de fada, nós somos princesas do Senhor. Entendi, sim, nós somos reais, somos mulheres que choramos, que acordamos cedo, ou que dorme chorando, que acorda, que rimos às vezes até do nosso próprio choro, sabe? E assim, eu tô com um projeto bem interessante de trabalhar com mulheres. E assim, eu peço a Deus que Ele coloque em meu coração e que dê certo, que seja também o propósito do coração dele na minha vida,
sabe? Porque eu fiquei tanto tempo procrastinada, tanto tempo quieta. Gente, eu sei falar. Eu sou um ser falante. Aí eu tenho que colocar isso pra fora, porque pra chegar, sabe, nas mulheres, se eu falar alguma coisa que vocês não concordar, não precisa ficar, sabe, sem falar, ô Cici, não é por aí. Que aí eu vou aprender também, porque a gente aprende com os erros, sabe? E assim, gente, eu agradeço demais vocês estar aqui comigo. Vocês não sabem a felicidade que tá no meu coração. Imagine Deus, sabe? Eu não vou chorar, porque assim, é uma emoção muito grande. Pode parecer pequeno para algumas pessoas, mas para mim tem muita importância. Se eu fosse falar nomes aqui, eu seria injusta, mas tem muitas de vocês que estão aqui e que, assim, eu tenho uma admiração muito grande, sabe? São mulheres que eu admiro. Eu sei um pouquinho da história de cada uma que tá aqui. E daqui quem tiver na Foi Eu também, eu não sei quem tá. Mas se tiver, olha, que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus ilumine. E obrigada, Maria Lúcia. Você foi uma das que mais ficou no meu pé. Ai, a Roseli também. Eu sei, todo mundo, gente. Cada um ficou assim, por que você não fala? Por que você não vai? Por que você não faz? Sabe? E assim, depois de bastante terapia, desbloqueio, busca de Deus, sabe? Essa coisa assim tá fluindo dentro de mim. Porque se eu estou sentindo essa coisa maravilhosa, a unção de Cristo, com vontade de viver, sabe? Uma das frases também que eu amo: não passe pela vida, viva. Sabe? Porque às vezes a gente fica com muito mimizinho, tentando se arrumar demais. É igual eu, tentando se organizar demais. Porque por mim, eu não viria hoje. Sabe? Eu não viria hoje. Eu sei como você se sente. Você está com o coração cheio de Deus. Aleluia, glória a Deus. Exatamente o que eu estou sentindo. Quando Deus falou assim, vai minha filha que eu tô com você. Sabe? Eu tô assim extremamente feliz e agradeço a vocês, em primeiro lugar a Deus e a vocês. Não sei nem como falar de tanta assim felicidade que tá dentro de mim. E eu tenho esperança que daqui uns dias eu fale melhor e mais de Deus. Mas hoje, sabe? Hoje foi assim um desafio. Sabe? Um desafio. Ai, gente, eu adorei esse negócio. Sabe? Olha pra vocês, tá? Meninas, muito obrigada. Sabe? Por vocês terem ficado aqui comigo. Por ter me ensinado. Obrigada. Obrigada mesmo. Sabe? E eu desejo do fundo do meu coração a vocês, mulheres, que vocês floresçam, que vocês cresçam, que vocês sejam amadas da forma que vocês merecem. Como Deus ama, esse daí já tá certo. Mas, sabe, eu quero e peço a Deus que abençoe vocês. Eu vou terminar com oração, gente. Como eu comecei com uma oração, eu vou terminar com uma oração. É rapidinho, tá bom? Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Esse canal da internet, eu sei, Senhor Jesus, que atinge muita gente, que vai longe. E o Senhor, Pai querido, me deu essa oportunidade de estar levando a Tua palavra através desse canal. Obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que passou aqui. Abre o coraçãozinho de cada uma, Senhor. Coloque nessa terra uma plantinha do seu amor para que ela venha florescer. Que essa primavera seja diferente em nossas vidas. Que seja ressignificada as nossas vidas. Sabe, Deus, às vezes nós não acreditamos em Ti, mas precisamos acreditar mais em Ti, Senhor.
porque o Senhor está sempre conosco. Só pelo fato de acordarmos e respirarmos já é uma bênção. Imagine se fôssemos colocar tudo o que o Senhor faz por nós. Obrigada, Pai. Obrigada por essa parte. Eu sei que é pouco, Senhor, mas que possa, Senhor Jesus, ficar no coração de cada um. E que, Senhor Jesus, o Senhor abençoe, ilumine a vida de todas e todas as famílias dela, seus esposos, seus filhos, seu trabalho. Que o Senhor possa fazer a diferença na vida de cada um. Obrigada, Senhor, por esse momento tão lindo. Obrigada, Pai, por ter vindo ficar conosco. O Senhor é maravilhoso, Paizinho. Obrigada, Deus. Amém. Obrigada, meninas. E meninos, né? Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. 10K, que chique na minha primeira live. Que chique. Ô, Jesus. Gente, eu ia contar a história, não contei a historinha. Amanhã a gente conta. Amanhã a gente vai falar sobre Agar, tá? Eu não sei o horário, mas eu falo com vocês, tá bom? Ô, irmão, você chegou no finalzinho. A paz. Que Deus abençoe. Eu não sei o horário, mas amanhã, tá bom, meninas e menino? Que Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Por tudo. Eu agradeço. Em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo. Não sei onde desliga. Deve ser aqui. Onde desliga esse negócio, gente?